Como evitar conflitos de gênero e garantir direitos LGBTQIA+, no ambiente de trabalho? O treinamento, gênero, sexualidade e direitos LGBTQIA+, busca responder essa questão nas empresas. Hoje a gente vai conversar sobre isso com dois convidados que a produção pediu para vir, eles concordaram em vir e a gente fica feliz com isso, que é o Bruno Santos. Bom dia, Bruno Santos. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Grupo Diário de Comunicação, Bruno. Obrigado. E também o Tiago Costa. Oi, Tiago, tudo bom? Bom dia, Isso, tudo bom? se aproxima mais do microfone, tá, Tiago? Olha, quando a gente observa essa luta, eu vou usar essa palavra, essa luta, a gente vê que, recordando lá atrás, a mulher, por exemplo, no mercado de trabalho, a mulher faz o mesmo ofício do homem, mas ela continua ganhando menos, a mulher no mercado de trabalho. Quando a gente observa em chefias, são poucas as que comandam também. Agora, quando a gente faz as comparações entre todos os trabalhadores e os travestis, os transexuais, os transgêneros, eu pergunto a vocês, o problema é igual em relação às mulheres ou chega a ser até pior? Na verdade, essa relação é bem pior, porque a gente visualiza a relação de poder, né, como ela está estruturada. E isso vem dessa base, né, que é da identidade de gênero e da questão do gênero um todo, né? Onde a sociedade tem uma estrutura patriarcal e os homens sempre estão acima das mulheres, né? Um exemplo da língua portuguesa que utiliza o masculino como plural de tudo, né? E exclui as mulheres. E Praticamente então, uma referência, né? Sim. Até porque é uma sociedade normativa, né? E quando a gente fala dessa normatividade, a gente precisa entender esse conceito de binarismo, que é somente homem e mulher, como uma identidade única. E outras identidades, elas também não são respeitadas. No caso de uma identidade de gênero, por exemplo, né? A gente não identifica socialmente que existem outras identidades para além do homem cis e da mulher cis, que é o que a gente chama de binarismo. Vou colocar uma outra situação também para vocês, quando se fala em vagas de emprego. Exemplo, uma empresa ela precisa de um cargo lá e ela coloca vagas de emprego para homens ou para mulheres. Você não vê vagas de emprego para o público LGBTQI+, é isso, né? Você já sabe que houve um avanço para os PCDs. Hoje a gente já vê isso, vagas para PCDs. A gente já observa isso muito bem. Mas eu ainda não vi quando se fala em vagas para a comunidade LGBTQI+. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que isso atrapalha vocês? Eu visualizo que não existe uma política pública, né, de inserção laboral para a população LGBT. Já os PCDs têm leis e resoluções que têm a obrigatoriedade, né, de disponibilizar vagas para essas pessoas. Então, elas conseguem adentrar o mercado de trabalho. Já os LGBTs, não. Eles sempre são empurrados para a questão do empreendedorismo, né? Mas como é que uma pessoa vai empreender sem ter um capital inicial de giro? Sem ter uma educação financeira? Sem saber como utilizar seu dinheiro? E muitas vezes essas pessoas têm como meio de sobrevivência o sexo, por sobrevivência, e acabam sendo mais marginalizados ainda, porque as suas características os desqualificam para certas vagas de emprego. E quando há vagas de emprego, são vagas que não são de cargos altos, são cargos baixos, tipo empacotador, serviços gerais, segurança, e são coisas que não têm um contato direto com o público, né? E a gente fala sobre essas questões relacionadas a pessoas com deficiências e versus pessoas LGBTs, porque a gente está falando de normas internas de regimentos a serem seguidos, né, institucionalmente pelas empresas. Então, isso precisa ser respeitado, isso precisa ser uma questão obrigatória para que as empresas continuem a contribuir socialmente, né, com a inclusão de pessoas. Então, isso é uma cartilha de das pessoas com deficiência, né? Isso é uma obrigatoriedade se tratando de Constituição Federal, né? Você trabalha? Eu estou trabalhando de forma empreendedora também. Informal. Exato. Você?
Ultimamente eu trabalho, mas é porque eu consegui adentrar num projeto, né, que é sobre minorias e Sobre trabalho com minorias. minorias. E esse trabalho que você atua hoje, ele é um trabalho empresa, como é? Órgão público, É uma ONG. uma ONG. Bem, a gente está conversando com o Bruno Santos e com o Tiago Costa, ambos são da Associação de Travesti, Transsexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas. Só. Tem uma correção nisso? Na verdade, tem essa correção Pois não. que o Tiago é do coletivo Gênero e eu sou do coletivo Difusão. Ah, tem essa Exatamente. coletivo gênero e coletivo coletivo difusão. difusão. Desculpe, estou Isso. sabendo agora também. Agora, quanto ao uso social no trabalho, o ambiente de trabalho está sendo respeitado pelas empresas ou não? Depende muito da empresa, né? Tem uma política interna sobre diversidade. E muitas vezes as empresas não estão preparadas para receber o público trans, né? Geralmente tem a preocupação de preparar o público para a empresa e não o contrário. Eu acho que tem que haver, sim, esse treinamento dentro das empresas para que se tornem espaços seguros para receber esse público. Deixa aqui, você quer colaborar? Não, totalmente contemplado com o Tiago nessa Tá. fala. Então, olha só, o Tiago Costa e o Bruno Santos. Tiago, você tem o nome social ou não? Não, meu nome já é retificado. Já é esse aqui? Sim. Tá. E o teu? Não, eu sou homem cis gay mesmo. Tá. Então não precisa nada não. Mas vocês percebem essa situação nas empresas de que ainda há uma barreira? Eu acho que essa barreira ela precisa ser imposta, né? Acho que é uma questão até mesmo dos direitos dos movimentos sociais se colocarem, se organizarem de forma muito mais ampla e pedir, exigir que esses nomes sociais sejam respeitados, né? Até porque a gente não está falando só de uma questão de retificação de nomes enquanto civis, né? Mas entender que essa percepção de identificação do gênero, ela precisa ser colocada, precisa ser trabalhada dentro dessas instituições, né? Isso foi uma das coisas mais boas e positivas que a gente trouxe na questão do curso que a gente ofereceu para o Catpub, né? Como forma de empreendedorismo, trabalhar essas questões de gênero, trabalhar essas questões de identificação de nomes, respeito à diversidade, sobretudo esses direitos LGBTQIA+, que não são respeitados dentro de uma sociedade que é normativa, né? Então, se a gente precisa combater as questões de LGBTfobia, a gente precisa também combater essas violências de gênero, essas violências machistas, essas violências misóginas que acontecem cotidianamente em sociedade. A gente entrevistou aqui, acho que está com 2 semanas, uma pessoa que ela falava para a gente, esqueci agora o nome dela, lamentavelmente, mas ela ajuda muito no acolhimento de venezuelanos. Deve ser a Casa Amiga, né? Da Casa Amiga, exatamente, da Casa Amiga. E estava falando aqui conosco, e eu perguntei a ele como é que a sociedade estava vendo hoje vocês, depois de tanta informação, depois de tanta comunicação sobre isso. Lá atrás diziam que era doença, lá atrás diziam que era não sei o que. Olha quantas coisas vocês passaram. A gente imagina que já teve um avanço. E eu perguntava a ele, disse, olha, ele dizia, eu não ando com camisas que tenham o arco-íris, não ando com alguma pulseira que também tenha isso, porque ele já teve uma experiência ruim por conta disso. E eu faço a mesma pergunta a vocês. Eu estou vendo vocês aqui em camisas normais, enfim, sem nenhum tipo de adereço, vamos colocar assim. Vocês também têm receios de andar por aí com camisas que simbolizem o público LGBTQIA+. Assim, eu posso falar da minha vivência enquanto homem cis gay, né? Que é bem diferente da vivência de homem trans, como no caso do Tiago. Mas essas são violências, e violências a gente tem que entender que essas violências elas precisam ser intermediadas, elas precisam ser combatidas, né? Porque a gente está falando de intolerância, a gente está falando de preconceito, a gente está falando de discriminação, e hoje também a gente precisa falar do dispositivo que a própria Sejus que se coloca a fazer, que é o Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT, que vai ser um avanço no estado do Amazonas para combater essa discriminação LGBTfóbica existente na nossa sociedade. Eu, enquanto homem cis gay, eu vivo a violência cotidianamente, né? Eu falo violências por exatamente ser desrespeitado,
desrespeitado, ser desmoralizado, ser constrangido. E pelo Tiago, ele pode falar melhor, né, que deve sofrer bem mais violências de gênero mesmo, pela sua identidade, do que eu. Mesma situação? Tiago. Eu consigo visualizar bastante a relação de poder também nessa questão. Quando pessoas cis não são perguntadas sobre sua cisgeneridade compulsória ou heterossexualidade compulsória, mas as pessoas LGBT são contestadas por sua sexualidade, por sua identidade, e são vistas como anormais e acabam sendo excluídas, né? A pessoa que eu citei. E sem contar que a gente está no alto grau de conservadorismo, né? A gente precisa realmente reafirmar isso todos os dias. A gente está num governo que fala dessas questões de minorias de forma muito desqualificada, não entende de que forma os nossos corpos precisam... Governo federal. Isso, o governo federal. E a gente precisa realmente, de fato, combater essa violência, porque vindo daí, é daqui para pior, né? A gente precisa reafirmar todos os dias as nossas identidades, as nossas composições de corpos e os direitos que a gente já conseguiu até aqui. O nome que eu estava esquecendo e que a produção me lembrou é do Emílio Moron. Ele que é da Casa Miga e esteve aqui batendo um bom papo com a gente também. Bem, banheiro no local de trabalho. Banheiros no local de trabalho. Ainda há aquela inscrição, banheiro do homem, banheiro da mulher. A gente ainda vê isso. Mas eu noto também que algumas das empresas já estão adotando o termo banheiro unissex, não é? O que vocês têm visto em relação a isso? Pode começar, Thiago. Bem, como a maioria das pessoas trans não está, né, em empresas formais, o banheiro que a gente mais utiliza é banheiro de shopping, banheiro de festa, banheiros públicos. E esses banheiros de shopping, geral, de festa e públicos estão como? No geral, os banheiros são bem problemáticos, né? Porque as pessoas acabam visualizando nossa genital antes de visualizar a gente como um ser humano, uma pessoa que precisa fazer suas necessidades fisiológicas, né? E acabam colocando outras questões em xeque, como, eu sou mulher cis e tem um homem que se veste de mulher usando o banheiro e eu não me sinto segura. Pode ser um potencial abusador. Isso é uma questão bem problemática, porque a pessoa trans, ela só quer ir ao banheiro para fazer sua necessidade fisiológica. Ela não vai pensando em abusar de alguém ou fazer outra questão. Claro que vão ter outras pessoas maldosas que vão se aproveitar dessa falácia, né, para fazer outras questões. Mas o banheiro unissex seria uma resolução, sim, para esse problema, porque, por exemplo, na nossa casa a gente utiliza o banheiro, todas as pessoas usam o mesmo banheiro. A gente não divide o banheiro por gênero dentro da nossa casa. Então é mais uma questão de educação do público para aceitar a diversidade. Assim, a gente cai realmente de novo naquele conceito de binarismo, né, Thiago? Sim. Onde a gente só solidifica a questão do homem e a questão da mulher. Mas a gente não identifica de novo, mais uma vez, as questões de identidade que não são respeitadas, né? E isso entra o fato dos banheiros unissex, como o Thiago bem mencionou. Em casa, a gente não divide banheiros. Todo mundo compartilha possivelmente do mesmo banheiro, né? Homem, mulher, até mesmo os teus animais vão pro banheiro também, etc. Ou seja, todo mundo está compartilhando o mesmo banheiro. Mas quando a gente sai para fora de casa, a gente entra na caixinha só do homem e só da mulher. Mais uma vez. Vocês não veem isso mudando ainda? Não, isso acho que pelo processo que a gente está vivendo atualmente, esse processo vai demorar a chegar, vai demorar a chegar, porque as pessoas não entendem a questão da identidade, né, Thiago? Acho que as pessoas não entendem isso. Ver mesmo a questão do sexo biológico, né? Homem é aquele que ele tem X coisa e a mulher que tem Y coisa. Bem, ainda há pouco vocês dois falaram sobre uma palavrinha, que pode ser até uma espécie de identificação a mais, eu não sei o que é isso. O homem cis e a mulher cis. O que é isso? Porque no começo, quando houve a identificação do transexual e do transgênero, a população teve a necessidade também de mostrar para o público que estava colocando essa etiqueta na gente
de mostrar que eles também têm etiqueta, que a identidade de gênero não é só pertencente a pessoas trans. Todo mundo tem uma identidade. Você, por exemplo, é um homem cis hétero, digamos. Um homem cis hétero. Ouvintes, eu sou um homem cis hétero. Agora explica o que é cis. Essas três letrinhas aí, SS. Cis vem do latim e traduzindo é como se fosse do mesmo lado. O cis é uma pessoa que nasce com um sexo e se identifica com ele. Pertencente ao sexo biológico, a gente fala. Você nasceu e foi identificado enquanto homem e você continua se identificando enquanto homem. Agora, quando você, em algum momento, você muda a sua identificação, você começa a passar a se identificar com a mulher, você transpassa essa cisgeneridade, você se torna transgênero. Isso, ou seja, a tua identidade ela não está contemplada naquilo que reconhece o teu nascimento. Sim. É para além de nascimento, porque a tua identidade está na cabeça. Porque a identidade e a sexualidade são coisas fluidas. Isso. A todo momento a gente está tendo experimentações com o nosso corpo, com a nossa sexualidade. Então significa dizer que até o fim da minha vida eu posso também mudar? Exato. Sim. Pode se identificar como hétero, como bi, como... Sério mesmo? Fiquei imaginando, fiquei curioso agora sobre isso, sabe? De verdade. E vocês, podem mudar também ou vão continuar assim? É humano, né? As percepções mudarem. Tudo está em movimento a toda hora, então... Transformação constante. Sim. Essa fluidez de gênero, né? Que a gente precisa entender. Olha, muito interessante. Daqui a pouco vão escrever algumas coisas aqui para mim. Mas faz parte... vocês não imaginam a dificuldade que as pessoas do grupo LGBTQIA+, é isso mesmo, né? Isso. Enfrentam diariamente. Algumas saem de casa, não porque querem, mas por conflitos em casa. Outras no bairro são motivo de piada. Outras no ambiente de trabalho praticamente usam poucas palavras porque não conseguem se tornar mais libertas, livres, porque podem sofrer alguma coisa. Vocês não imaginam o problema que é a vida, a vivência de pessoas LGBTQIA+. Não deve ser fácil. Eu tenho muitos amigos nessa área, converso com muitos, eles me relatam muitas coisas, algumas a gente conversa inclusive em casa, eu visito a casa deles ou eles a minha, e a gente entende um pouco. Por isso que eu estou levando essa conversa com vocês aqui. Agora, e nos órgãos públicos, hein? A respeito, vocês percebem quando vocês vão a um atendimento, quando vocês vão fazer algum trabalho, vocês percebem que a respeito, que a preparação do pessoal de órgãos públicos para atender a comunidade? Acho tão interessante quando tu falas que da questão da comunidade LGBT que tu amparas, né, que tu acolhe, que isso deve ser deve se acentuar de forma bem natural. Mas tratando da questão nos órgãos públicos, assim, ainda há um entendimento muito inferior, né, que mais uma vez as identidades não são suprimidas, não são respeitadas, né? As LGBTIs, elas também não são respeitadas enquanto sexualidade, enquanto questão de gênero. E tudo isso deve ser plausível de mudança. Que mudanças são essas, né? As empresas também precisam reconhecer o seu grau de instrução, até que ponto elas estão a serviço da sociedade, o que elas querem contribuir com a sociedade, né? Então tem que haver um planejamento programático, né, dentro dessas empresas, para que haja respeito, para que haja entendimento maior sobre essas nossas sexualidades. Dependendo do local, a gente consegue utilizar o nome social, porque existe a política do nome social, só que ele está estruturado só em microesferas, como universidades federais, estaduais e órgãos públicos do governo. E os órgãos públicos, um dos órgãos que a gente mais acessa é a saúde, porque é uma das bases que a gente precisa. Então, tem muitos funcionários que estão bem antigos no quadro e precisam de treinamento, precisam de reciclagem e não entendem sobre isso, também não sabem sobre a existência dessa política, e toda vez a gente tem que ficar repetindo e mostrando para eles, levando papel de resolução e lei impresso para mostrar que existe e que a gente está cobrando um direito nosso, que não é a favor nenhum, que a gente está pedindo para eles. E isso causa constrangimento às pessoas trans, né? Sem contar da questão de desistência, até mesmo quando essas pessoas trans estão lá, se sentem constrangidas e não têm o seu direito a nome social respeitado, né? Muitas vão embora, muitas desistem da consulta, seja do médico, seja da própria escola, porque é um direito que não está sendo respeitado, né?
Tiago, coletivo Gênero, Bruno, coletivo Difusão. Pelo que a gente percebe, vocês militam mesmo nisso, até, vou usar o termo, realizando treinamentos em empresas para melhorar essa visão das pessoas. Como contratar a consultoria de vocês para, de fato, abrir a mente de muita gente, compreender o mundo como está? Pode entrar em contato com a gente pelo Instagram ou pelo Facebook. Como é que está no Instagram e no Face? O Instagram é o Gênero Coletivo e o Facebook é Coletivo Gênero. Isso. Pode entrar em contato com o Coletivo Difusão através também das minhas redes sociais, né, que é Bruno ONP, ou através do meu contato, né, 98187-7167. E esse treinamento, né, ele visa estudar alguns conceitos bem básicos, né, através de oficinas, através de algo bem sustentável ali por hora, né, sobre questões de gênero, sexualidade, direitos LGBTQIs a mais, que devem ser respeitados, né, para que haja uma instrução maior dentro do ambiente de trabalho. 981-8187-7167. Eu queria só incluir uma fala aqui sobre a questão da saúde. Existe o ambulatório trans lá no Panda Codajás e a doutora Dária, que apoia a gente. Ela é uma pessoa cis, mas ela foi uma das primeiras a entrar na luta junto com a gente. E ela faz atendimentos por lá para pessoas trans que querem fazer hormonização e querem fazer com orientação médica. Tem também equipe de psicólogos que está disponível lá. E as pessoas trans que precisarem podem procurar elas lá. Panda Codajás. O Panda Codajás. Inclusive, uma interessante pauta para colocar aqui da próxima vez também. Eu não sabia disso, de verdade, que o Panda Codajás tinha um espaço, tem, né? Um espaço para os transexuais, para atendimento ali deles. Assim, esse a produção Panda já está ouvindo já aqui essa história. Codajás é não só ligado a pessoas trans, mas também para uma saúde das pessoas, das mulheres lésbicas, né, ou legal. bissexuais. Muito importante. Um ambulatório vinculado à diversidade, né? Onde tem atendimentos mais voltados para o público que é esquecido, o público de mulheres bis, de lésbicas, pessoas trans. Isso. Tem uma ideia de quantas? De qual é o tamanho da comunidade aqui em Manaus? Olha, eu não sei te dizer quantitativo, mas lá pelo PAN eles fazem um acompanhamento, né? E devem ter uma estimativa, né? Um quantitativo. Isso, e lembrando que assim, o PAN também está em processo maior já é institucionalizado, só que está em processos constantes de reaprimoramento, né, de instrução, busca parcerias e ajudas não só no estado do Amazonas, mas em São Paulo, Rio de Janeiro e em outras capitais, para que esse atendimento voltado às pessoas trans, às mulheres lésbicas ou mulheres bissexuais, seja de forma e de fato bem estruturado lá dentro pela pessoa da doutora Dária. Vocês podem explicar para a gente cada letrinha desse LGBTQIA+. Errei alguma? Não, né? Não, tá. Vamos lá. Acho que a gente até pode também, às vezes, reduzir, se possível, né, a só LGBT, né? Também mas não tem se problema. A gente reduzir, daí o pessoal vai reclamar. Não então, tem problema. Olha, o que eu já sei? L, lésbica, G, gay, B, bissexual, T, transexual. Isso. Agora, do que ia mais, eu já me enrolo todo. O que? Queer, né? A gente está falando de uma outra... Isso, de uma outra identificação, né? Esse I, ele tá aí dentro relacionado às pessoas intersexo, né? Intersexo. Isso, as pessoas interseccionais, aliás, intersexuais, na verdade, porque a gente está falando também da questão que ali atrás era chamada de hermafrodita. Sim. Né? E o A... O A são os assexuais. São pessoas que não têm vontade de praticar o ato sexual ou sentimento afetivo. Assexuais. Isso também é uma identificação. Com outras pessoas. Tem gente que não tem vontade de praticar o ato sexual? Sim. Mas é tão bom, gente. E o mais? O mais é para todas as outras identidades que ainda não estão sendo identificadas, né? No Canadá, por exemplo, já tem 21 identidades de gênero. Isso, e sem contar que essa catalogação é uma das catalogações mais recentes, né? Que vem até mesmo dos estudos que acontecem em Nova York, nos Estados Unidos, onde essas identidades são reconhecidas. Há estudos muito mais científicos e elaborados lá. Interessante isso aí. Bem,
a gente aproveita para agradecer ao Bruno Santos, o Bruno Santos que está aqui com a gente. Sim. Desculpa, é Bruno Isso, Santos. O Bruno Bruno Santos. Santos é do Coletivo Difusão. Isso. Muito obrigado. E o Tiago Costa, que é do Coletivo Gênero. A vocês dois, muito obrigado por terem aceito o convite da nossa produção. A gente já vai batalhar para correr atrás do Panda Codajás desse ambulatório também. Podemos estar aí fazendo essa ponte. Por aí. favor, nos ajude. Entre em contato com a nossa produção também, que nos despertou muita curiosidade também em relação a isso, para que... Será que é o primeiro local e único de Manaus? Será que é o primeiro e único do Norte? Então a gente quer saber também mais sobre isso daí. Sim. E muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Pois é, a gente agradece, né, o espaço que vocês cedem para a comunidade LGBT. Isso é importante, tá colocando a nossa luta, né, sempre a visibilidade de uma sociedade que precisa estar em constantes mudanças, e não só de mudanças mais humanas, mas de mudanças concretas, né, para que os direitos de fato sejam respeitados, sejam reconhecidos, para uma garantia melhor de saúde, segurança, emprego e uma série de outros fatores. É isso aí. Agradecemos. Muito bom.